Você está preparado ou preparada para o grande e terrível dia do Senhor? Então convido você a participar comigo deste estudo de hoje do curso de Princípios do Evangelho. Eu sou o irmão Souza e você está no canal Conexão Espiritual. Aqui nós batemos um papo, conversamos a respeito dos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. E estamos no curso de Princípios do Evangelho, já chegando no seu finalzinho. Hoje, a aula número 43, Sinais da Segunda Vinda de Jesus Cristo, né? Os sinais da segunda vinda. Se você quer saber um pouco mais sobre os sinais que são profetizados pelos profetas e também pelo próprio Salvador Jesus Cristo, aqueles sinais que vão ajudar os cristãos, nós cristãos, a sabermos quando estiver próximo a vinda do Salvador, então fica comigo até o final deste vídeo, que será uma aula bem especial. Vamos debater aqui sete sinais de que o Senhor está próximo de sua volta. Então eu quero muito contar com a sua participação. Se você tiver ideia ou conhecimento de mais algum outro sinal destes 7, além destes 7, escreve aqui para a gente e deixa o seu comentário e a sua informação, que é muito importante para a gente. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre os 7 sinais da segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo ele voltará à terra, sem dúvida alguma. Quando Jesus ele fez o seu sacrifício, ele morreu por nós, ressuscitou e subiu ao Pai. Ele disse algo para os seus apóstolos: deixo-vos o Espírito Santo, aquele Consolador, que o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. E o Senhor ascendeu aos céus, mas ele deixou uma promessa de que ele voltaria. Sim, o Senhor ele falou a Joseph Smith, por exemplo: pois revelar-me-ei do céu com poder e grande glória, e habitarei com os homens na terra por 1000 anos, e os iníquos não permanecerão. Nós iremos falar um pouco sobre esses 1000 anos, irmãos e irmãs, na aula de número 45 especialmente. Já na 44 falaremos um pouco, mas a 45 especialmente sobre o milênio. Então o Salvador lhe revelou não apenas a Joseph Smith, mas também a outros profetas, de que ele voltaria, ou que ele voltará em sua segunda vinda, e desta vez ele voltará em grande glória e também com grande poder. Ele reinará na terra por 1000 anos, e durante esses 1000 anos, nós vamos falar sobre o que acontecerá durante esses 1000 anos, como já disse, na aula de número 45. Irmãos e irmãs, durante milhares de anos, nós, seguidores de Jesus Cristo, aguardamos a sua volta. Muitos já partiram desta vida sem que o Senhor voltasse, mas muitos estão se preparando para este dia de grande glória, de grande poder, mas também de terríveis consequências para quem não estiver preparado. E isso é em todas as áreas. Quando nós estamos preparados, quando chega a oportunidade, nós agarramos muito bem a oportunidade. Quando não estamos preparados, as oportunidades elas escorrem, pelos dedos e nós perdemos aquele momento. O Salvador, ele falou que antes da sua volta haveriam sinais. Alguns homens pediram sinais a Jesus Cristo. Senhor, dai-nos sinais. E ele falou: vós podeis saber quando vai chover. Vós olhais e dizeis: haverá chuva por conta das nuvens. Ou vós direis: haverá calor por conta do clima, do tempo. Mas vós não consegueis prever a minha volta. E isso foi uma crítica muito grande que o Salvador fez. Nós aguardamos a volta de Jesus Cristo pela sua segunda vinda como um tempo de paz e alegria. Sim, com certeza. Um tempo de muita paz, de muita alegria, de muito poder, de muita glória. Mas também não será só isso. Será um tempo também, os sinais, também nós teremos sinais
terríveis, como, por exemplo, nós, habitantes da terra, nós passaremos por grandes provações e calamidades. O Pai Celestial deseja que estejamos preparados para essas dificuldades e também espera que estejamos espiritualmente prontos para quando o Salvador vier em sua glória. Por essa razão, ele nos deu sinais, que são acontecimentos que nos indicarão a proximidade da segunda vinda do Salvador. Com o passar do tempo, Deus revelou esses sinais aos profetas e disse que todos os seguidores fiéis de Cristo reconhecerão os sinais e estarão esperando por ele. Se somos obedientes e fiéis, estudaremos as Escrituras e reconheceremos os sinais. O próprio Salvador, ele falou, irmãos e irmãs, ele falou em Mateus capítulo 24, versículo 7, mas também foi dito, profetizado em Daniel, capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse: e o amor dos homens esfriará, e a iniquidade será abundante. Falou em Doutrina e Convênios. E todas as coisas estarão tumultuadas, pois o temor tomará conta de todos. Estas são algumas das circunstâncias em que estaremos vivendo pouco antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Olha só, podemos esperar por terremotos, doenças, fome, grandes tempestades, raios e trovões. E como o próprio Salvador diz, haverá guerras e rumores de guerras. E também ele diz que granizo destruirá as plantações da terra. No capítulo 24 de Mateus, versículos 6 e 7, olha só, aqui, acho que não é nenhuma novidade, que é o planeta Terra, ele está praticamente envolto em guerra. Temos a guerra da Ucrânia com a Rússia, ou melhor, da Rússia com a Ucrânia, a Rússia invadindo a Ucrânia. Nós temos uma guerra muito sangrenta, muito violenta de Israel e Hamas. Não é Israel e Palestina, mas é o Hamas com Israel e vice-versa, onde milhares de pessoas estão morrendo praticamente todos os dias por conta de guerras. Essas pessoas, as que sobrevivem, passam fome, passam por doenças, por não terem uma estrutura de saúde adequada, por não terem água potável na quantidade e na qualidade que necessitam. Então as pessoas estão passando fome, estão passando sede, estão ficando doentes, estão morrendo também em função tanto das guerras quanto também das desigualdades sociais, em que pessoas não têm o que comer em várias áreas do planeta e também, claro, do nosso país. Também existe isso, infelizmente. E estes são alguns dos sinais preditos nas Escrituras: guerras, rumores de guerras, a Coreia do Norte se preparando para atacar a Coreia do Sul, a Suécia se preparando também para a guerra. Então são rumores de guerras. Fome, terremotos no Japão, terremotos, tsunami, nos Estados Unidos e no Brasil, o El Niño provocando diversas ondas de calor ou de frio, tempestades. Então, tudo isso, de fato, está predito nas Escrituras como sinais da segunda vinda do Salvador. E tudo isso eu englobo como um sinal, ou seja, terríveis sinais. Guerra, rumores de guerra, fome, sofrimento. Estes sinais eu tenho certeza que você já ouviu falar nas Escrituras. Irmãos e irmãs, porém, a segunda vinda, ela não é apenas e tão somente de tragédias, mas nós devemos estar preparados quando isso acontecer. Como diz em João: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. Em João 14, 27, o Salvador falou isso, que ele deixava a sua paz. Então, mesmo que nós estejamos passando por dificuldades, por tribulações, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa missão aqui nesta terra. Que nós possamos lembrar disso, que nós possamos entender o propósito de tudo isso.
Claro que ninguém quer ver guerra, nem estar no meio de uma guerra. Mas mesmo se isso acontecer, que possamos ter o coração em paz, de que o Salvador está próximo à sua volta, está próximo de voltar. Continuando o versículo aqui de Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis. Não vos assusteis. Porque é necessário que isso tudo aconteça. É muito necessário. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, irmãos e irmãs, nós temos diversas escrituras onde prediz alguns dos sinais relativos à segunda vinda de Jesus Cristo. Porém, nós temos o segundo sinal. Quando eu digo nós, somos todos nós a comunidade santos dos últimos dias, mas também engloba todo mundo cristão ou não cristão. Um outro sinal da segunda vinda do Salvador é este aqui. A restauração do Evangelho de Jesus Cristo. O Salvador diz: uma luz resplandecerá entre aqueles que se assentam em trevas, e será a plenitude do meu Evangelho. Então, o Salvador, ele vai preparar o seu povo através da restauração do Evangelho. Os profetas antigos também predisseram isso. No livro de Apocalipse, nós acabamos de estudar no Vem Segue-me, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, irmãos, diz o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamá-lo aos que habitam sobre a terra, e toda nação e tribo e língua e povo. Versículo 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes de águas. Então, esta profecia, ela foi cumprida com o anjo Moroni, quando apareceu a Joseph Smith com as placas que hoje nós conhecemos como o Livro de Mórmon. Este será o segundo sinal que nós já recebemos, a restauração da plenitude do Evangelho. Então, este sinal já se cumpriu para a volta do Salvador. Terceiro sinal. Terceiro sinal, irmãos e irmãs, o surgimento do Livro de Mórmon. Nós já vimos diversas profecias mostrando que o Livro de Mórmon surgiria nos últimos dias. Mas nós temos aqui, o Senhor falou aos nefitas a respeito de outro sinal, o Livro de Mórmon, que seria dado aos descendentes deles, dos nefitas. Nos tempos do Velho Testamento, os profetas Isaías e Ezequiel anteviram o aparecimento do Livro de Mórmon, como está escrito em Ezequiel, capítulo 37, versículo 16 a 20. Nós não precisamos ler, mas fala sobre as duas tábuas, né? As tábuas que representam Judá e as tábuas que representam Israel. Então, essas duas tábuas, esses dois povos, a Bíblia representando Jerusalém, a Palestina, o Oriente Médio, e o Livro de Mórmon representando as Américas, assim como o próprio Salvador falou: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. As tábuas de Judá e as tábuas de Israel juntas, como diz, por exemplo, no versículo 19. Então lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, seus companheiros, e as ajuntarei à vara de Judá,
e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Então, uma outra profecia, irmãos e irmãs, era o surgimento do livro de Mórmon. Profecia já cumprida, já aconteceu. Como diz no interior, já acontecida, né? Claro que é brincadeira, no interior não fala assim. Irmãos e irmãs, nós teremos também o quarto sinal da segunda vinda do Salvador. O quarto sinal, que será este: o evangelho pregado a todas as pessoas do mundo. Esta profecia ainda não foi cumprida. Hoje nós temos milhares e dezenas de milhares de missionários da igreja em todo o mundo, em vários países, mas ainda há países fechados para o evangelho. Ainda há países e muitos que não abriram as suas portas para a restauração do evangelho naquele país. Então, esta é uma das profecias que nós podemos ver, por exemplo, no livro de Mateus, também no capítulo 24, no versículo 14. Esse capítulo 24, irmãos, ele trata justamente dos sinais da segunda vinda do Salvador. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Vou repetir, irmãos. Irmãos e irmãs, preste bem atenção neste versículo. Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Um dos sinais que acompanhará a segunda vinda do Salvador, que precederá a segunda vinda de Cristo, será este, o quarto sinal. O evangelho será pregado a todas as pessoas do mundo. Se você tem alguma dúvida a respeito destes sinais, se você está entendendo bem direitinho a questão dos sinais da segunda vinda de Cristo, peço a você que deixe seu comentário aqui. Fala, irmão Souza, eu estou entendendo, tem este outro sinal que você não falou, e tem este outro que eu aprendi nas Escrituras, e deixa aqui a referência das Escrituras para que eu possa trazer e aprender com você aqui. Tá joia? Já aproveito, peço a você, se você está gostando do conteúdo da aula de hoje, deixa o seu like, que é importante, irmão. Sabe por quê? É importante para que, se você de fato está gostando, este vídeo ele será recomendado para outras pessoas que conhecem a igreja e que gostam do conteúdo da igreja, e também aquelas pessoas que não conhecem, mas que pesquisam por sinais da segunda vinda do Salvador. Então, este é o momento, se você ainda não deu o like, o momento é este, deixar o seu like para o nosso vídeo. Quinto sinal que precederá a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Você vai ver aqui do lado a vinda de Elias. Irmãos e irmãs, qual é a importância do profeta Elias? Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, nós ouvimos falar muito de Elias, do espírito de Elias, do poder de Elias, que é o poder selador do sacerdócio. Mas não custa nada relembrar. O profeta Malaquias profetizou que antes da segunda vinda de Jesus Cristo, do Salvador, o profeta Elias seria enviado à terra. Ele restauraria entre os homens os poderes de selamento, para que as famílias pudessem ficar unidas, e também inspiraria as pessoas a se preocuparem mais com os seus antepassados e descendentes. Você vai ver essa escritura que eu vou falar agora em Malaquias capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Irmãos, preste atenção. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Preste atenção. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Irmãos e irmãs, o profeta Elias ele já veio. Esta profecia já se cumpriu. O profeta Elias ele veio, apareceu ao jovem Joseph Smith em abril de 1836. Desde aquela época, o interesse pela genealogia e história da família cresceu muito. Podemos também realizar ordenanças de selamento nos templos, tanto para as pessoas vivas quanto para as pessoas já falecidas. Claro, você vai conhecer o site da igreja, o Familitation, onde você poderá ver criar ou organizar a sua árvore genealógica. Isso no mundo inteiro, não só na igreja, irmãos e irmãs, mas no mundo inteiro. O interesse pela genealogia, o interesse pelos antepassados, pelos ancestrais, tem aumentado muito. Prova disso é que muitas pessoas que não são membros da igreja estão acessando os sites da igreja para encontrar os seus antepassados, para encontrar os seus descendentes, para saber a sua descendência, sua origem. E isso tem mostrado o crescimento da obra genealógica. Esta profecia já foi cumprida. Próxima profecia, irmãos, próximo sinal, o sexto sinal, que eu vou colocar aqui também na telinha para a gente ver. Os descendentes de Leí se tornarão um grande povo. Esta profecia, ela está tanto no livro de Mórmon, mas também em Doutrina e Convênios, quando diz o seguinte, Doutrina e Convênios 49 e 24, irmãos e irmãs. Mas antes que venha o grande dia do Senhor, Jacó prosperará no deserto, e os lamanitas florescerão como a rosa. O povo lamanita será grandioso, se tornará um grande povo. O Senhor disse que quando sua vinda estivesse próxima, os lamanitas se tornariam um povo justo e respeitado. Como nós já falamos aqui, eles serão como uma rosa, a grande rosa. Muitos descendentes de Leí estão hoje recebendo as bênçãos do Evangelho. Sétimo e último sinal. Este sinal, vou falar para você, que ainda não foi cumprido. Este sinal, ele tem muito a ver com o local onde o próprio Salvador ele irá reinar durante os 1000 anos depois da sua segunda vinda. Então este sinal, ele será a construção da Nova Jerusalém. Isso mesmo. Você sabia, irmão e irmã, que nós teremos a construção da Nova Jerusalém, como diz na nossa regra de fé, no continente americano? Vamos falar sobre qual localização exatamente. Perto da vinda de Jesus Cristo, os santos fiéis construirão uma cidade de retidão, uma cidade de Deus, chamada Nova Jerusalém, onde o próprio Senhor Jesus Cristo governará. O Senhor disse que a cidade seria construída no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Esses são apenas alguns dos sinais que o Senhor nos deu. As Escrituras, irmãos e irmãs, descrevem muitos outros sinais também. E eu aproveito para reforçar o convite e que você possa participar conosco, colocando aqui sempre, se você lembra de mais algum sinal que precederá a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao final da aula de hoje, onde nós falamos muito sobre os sinais que precederão a vinda de Jesus Cristo. Porém, antes de finalizar, eu quero falar para você que tudo isso é importante para sabermos mais ou menos a proximidade da vinda dele. Porém, nós precisamos estar preparados como aquelas 5 virgens prudentes. Lembra da parábola? 5 virgens prudentes e aquelas 5 que não se prepararam, digamos assim, para a vinda do noivo. Que nós possamos nos preparar para que quando esse dia chegar, e repare bem, olhe o detalhe, mesmo que o Salvador
ele demore mais uns 30, 40, 50, 100 anos, mesmo que aconteça isso, preste atenção. No dia que eu partir desta vida para o mundo espiritual, como nós falamos em aulas anteriores, nesse dia será o meu encontro com Ele, porque Ele estará lá para nos receber no mundo dos espíritos, né? Nos ajudando com seus auxiliares a entender o que estará acontecendo lá. Então, ou o Salvador vindo, ou nós indo ao encontro dele, nós precisaremos estar preparados. E como que se dá essa preparação, irmãos e irmãs? Olha só, eu vou colocar aqui em cima um card da próxima aula, que será a aula 44. Será sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. E nesta aula, eu vou falar para você sobre como devemos nos preparar, o que devemos fazer, o que devemos deixar para trás, para nos prepararmos para a segunda vinda. Então, será uma aula muito especial que eu pretendo contar com a sua participação também nesta próxima aula. Irmãos e irmãs, quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Misael, lá da cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Ele faz parte da ala Jundiaí. Misael, aquele abraço para você, muito obrigado pelos comentários, pelo apoio e sua inscrição aqui no canal. Mando um abraço para todos os irmãos e irmãs da ala Jundiaí. Mando um abraço aí, Misael, para o bispo. Aí me fala depois qual é o seu chamado aí para que eu possa mandar aquele salve, tá bom, meu irmão? Aquele abraço. Finalizando, irmãos e irmãs, falando ainda sobre a aula de hoje, lembrar a você que o próprio Salvador, ele falou que ninguém saberia o dia. Ele disse o seguinte: a hora e o dia nenhum homem sabe, nem os anjos dos céus, e nem o saberão até que ele venha. O Salvador ensinou isso, né? O Senhor deu esses sinais para ajudar-nos, irmãos e irmãs, a nos prepararmos. Vou ficando por aqui, lembrando a você que o Salvador, Jesus Cristo, ele está vivo, ele ressuscitou, ele deu sua vida por nós. Ele também nos ensinou a maneira como devemos viver para estarmos preparados, assim como aquelas virgens prudentes, para que possamos recebê-lo em grande glória e grande alegria e poder. Desta vez, o Senhor não virá no jumentinho, como foi na primeira vez. Ele virá em grande glória, ele virá para o seu povo aqui na terra e começar um período de 1000 anos. E justamente esse período de 1000 anos, nós vamos falar na aula 45. É isso, fica aqui o meu abraço a você, o meu muito obrigado pela sua participação e não deixe de participar conosco da próxima aula, que será muito importante. Se você estiver ouvindo algum barulhinho aí do microfone, é porque está bastante quente, eu estou juntando tudo que possa fazer para esfriar o clima. Um abraço, a gente fica por aqui, até a próxima aula.